Querida igreja, graça e paz em nome de Jesus. É sempre um privilégio, não a posição, não o status, mas a oportunidade de poder servi-los compartilhando a palavra de Deus, a qual Ele nos traz nessa noite, sempre com o objetivo de enaltecer o seu nome, glorificar a sua pessoa e abençoar o seu povo. O objetivo maior é glorificar ao nosso Cristo, mas Ele gentilmente permite-nos sermos abençoados através da sua palavra. Num dia especial como esse, dia no qual celebramos a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. A última vez que compartilhei com a igreja, os convidei a caminharmos juntos ao Getsemane. E foi uma caminhada extremamente abençoadora, porque estando ali junto com o Mestre, nós podemos sentir um pouco mais de perto ou entendermos um pouco melhor o que aconteceu no Getsemane quando Jesus assumiu o nosso pecado. Hoje eu gostaria de convidar a igreja para nós estarmos estando um pouquinho antes do Getsemane, mas estarmos juntos. Nós vamos estar juntos naquele momento do cenáculo, que foi na quinta-feira, um momento singelo, um momento que foi celebrado pelo Senhor Jesus num contexto como esse, mas um momento totalmente singular, um momento pessoal, um momento íntimo de Jesus com os seus discípulos. João capítulo 13 é o texto que nós vamos utilizar. Pedimos para que essa cadeira fosse colocada e aqui ao lado esse lenço, essa toalha. Aqui nós temos uma bacia e aqui nós temos um jarro com água. Essa figura, esse cenário tem como objetivo trazer à sua e à minha mente aquele momento singular e único que Jesus viveu com os seus discípulos ali no cenáculo. É muito importante quando eu e você lemos a palavra de Deus, não fazermos de forma religiosa, de forma tradicional, de forma fria, indiferente. Particularmente eu gosto de quando eu leio a Bíblia, eu entro no texto, eu passeio no texto, eu contemplo os personagens, eu vivo aquela cena, eu me faço incluir como parte ativa, viva daquela cena, para que eu possa então, no mais íntimo daquele momento, extrair algumas verdades ou extrair, quem sabe, o melhor daquele momento vivido, o qual o texto registra. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, porque quando você lê as Escrituras de uma maneira fria, religiosa, simplesmente para, quem sabe, dar uma satisfação ao professor da sua classe, ou mesmo ao pregador da sua igreja, o aproveitamento, ele é mínimo. Se torna muito mais proveitoso quando você ora ao Pai, pedindo a Ele: Senhor Deus, permita-me contemplar a beleza, a preciosidade deste momento, o qual a Tua palavra registra, e assim eu possa encarnar a Tua verdade, e a Tua palavra possa fazer parte ativamente da minha vida. Vou ler o texto, depois eu quero voltar um pouquinho antes, para nós podermos entender o contexto, e aí nós vamos poder extrair melhor
os ensinamentos os quais Jesus se propõe aqui para os seus apóstolos, os quais seriam a igreja ou as colunas da igreja na face da terra. João capítulo 13, os irmãos assentados mesmo, podem me acompanhar. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderás. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça? Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, por favor. Graças te damos, Senhor, por esse momento de reflexão na Tua palavra. Momento singelo no qual Tu lanças dois fundamentos nos quais a Tua igreja estaria sendo edificada. Impactou a vida dos apóstolos e desejamos que nesta noite também cause profundo impacto nas nossas vidas. E assim como os apóstolos, saiamos a compartilhar o autêntico, genuíno, verdadeiro, puro, cristalino Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da renúncia, o Evangelho da abnegação. Rogamos-te que nos abençoes nesta noite, que leves cativos ao teu trono de graça todo pensamento e sentimento, toda soberba e arrogância, toda prepotência e jactância, e que todos nós, em ti, aprendamos a viver, aprendamos a ser como tu fosses aqui na terra. Sabemos a importância dos teus ensinos e sabemos que pertencemos a ti. Nessa noite nos abençoe com a tua palavra e a revelação e unção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 11 do Evangelho de João, nós estamos aqui. E nesse contexto do capítulo 11, nós temos a conhecida, destacada, comentada, estudada, pregada ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro trouxe para Jesus e os seus discípulos grande notoriedade.
Aliás, houve um misto de reações e sentimentos em relação ao fato miraculoso, extraordinário, operado por Jesus na ressurreição de Lázaro. As multidões se alegraram. Os fariseus e os escribas, os religiosos, criaram uma aversão ainda maior a Jesus, porque a preocupação era em que os romanos viriam e talvez tirassem até mesmo os seus direitos como nação, porque todo o mundo estava indo após ele. Mas as multidões caminhavam em direção a Jesus e o aclamavam. A popularidade, a audiência, a notoriedade, a fama, produziu na vida dos discípulos algo que o Mestre, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, acabou se preocupando, porque logo em seguida, até mesmo um jantar de gala, Jesus e os seus discípulos foram convidados para desfrutarem em Betânia. O prestígio estava em alta. A fama estava em alta. A notoriedade estava em alta. E por incrível que pareça, queridos, todas as vezes que a igreja de Jesus, não apenas no exemplo dos seus discípulos, mas todas as vezes que a igreja de Jesus está em alta, está em evidência, está em popularidade, ela é mais inoperante, acredite. Ela é mais inoperante. Há um perigo muito grande em nós lidarmos num contexto da Igreja de Jesus Cristo com a fama, com a notoriedade, com o sucesso. E com os discípulos não foi diferente. Jantar em Betânia, prestígio, palmas, hosanas, aquele que vem em nome do rei, e toda essa notoriedade fez com que eles perdessem um foco, qual era o objetivo, qual era a proposta real e autêntica que Jesus Cristo estava propondo para eles. No caminho, indo para Jerusalém, as palmas, as hosanas, os elogios e os aplausos, impediu inclusive deles, os discípulos, os apóstolos, compreenderem que Jesus montou num jumentinho. E só esse fato já deveria ter chamado a atenção deles de que eles estavam diante daquele que tinha uma proposta totalmente nova, totalmente inovadora, totalmente revolucionária no que diz respeito à obra, à religiosidade daquela época, os valores e tudo aquilo que estava na mente daquele povo. Capítulo 12, você vai encontrar então Jesus dialogando novamente com aqueles homens e agora chamando eles e dizendo: olha, o Filho do Homem vai caminhando para Jerusalém e ele será entregue nas mãos dos pecadores. Mas eu digo para vocês que se o grão caindo na terra não morrer, ele fica só. Ao morrer, ele produz frutos. Agora em diante, quem amar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser preservar a sua vida, deverá renunciá-la. De agora em diante, vocês precisarão compreender que vocês não lhes pertencerão mais. De agora em diante, vocês caminharão e trilharão momentos de profunda tristeza, porque logo em seguida Jesus já estava preparando eles para aquele momento cruel e difícil no Getsêmani. Mas para que aquele povo, os discípulos, pudessem entender qual era a proposta de Jesus, eles tinham que tirar o olhar lá da fama, do prestígio, da popularidade, e eles precisavam agora entrar nesse contexto do capítulo 13. E num momento singelo, singular, particular e único, Jesus faz a transição entre a velha aliança e a nova aliança. Ao estar celebrando esse momento que é considerado a Páscoa, a celebração da Páscoa, Jesus então faz a migração ou faz a transformação, mostrando para eles que o Cordeiro agora era ele próprio. E é por isso que ele pega o cálice e diz: este cálice agora é a nova aliança que é feita no meu sangue, que será derramado por vocês.
este pão agora representa o meu corpo que será partido por vocês. Nesse momento e nesse contexto singular e singelo, Jesus estava, a meu ver, depois de algum tempo debruçado sobre o texto, tentando encontrar um pouco mais da essência do texto, ou o que de fato Jesus estava, qual é o princípio, o fundamento que ele estava tentando passar, ou estava passando para os seus discípulos. Eu poderia dizer à igreja que, pelo menos 2 princípios, o Senhor Jesus estava construindo e estabelecendo na mente daqueles homens os quais seriam a sua igreja no futuro. Ou seja, 2 princípios nos quais a verdadeira igreja de Jesus Cristo, para que eu e você possamos identificar, estar solidificada. 2 princípios pelos quais eu e você podemos avaliar, inclusive a minha e a tua experiência pessoal com Jesus Cristo. Ou seja, 2 princípios, 2 bases que marcam, pontuam e são muito evidentes na vida de todo aquele que conhece ou está conhecendo Jesus. O primeiro deles eu diria que foi o seguinte: ao partir o pão, diz-nos os estudiosos, e naquela época o dono da casa apenas partia o pão, o senhor da festa, o que comandava a festa, ou o encontro apenas, ou o jantar, apenas partia o pão, e os servos, um outro servo, distribuía com os demais. Jesus vai quebrando os paradigmas e vai quebrando todas as práticas até então adotadas, e tudo isso criou uma incógnita, porque ele partiu e ele serviu as pessoas. O servo que servia o pão era um grau um pouquinho melhor, um pouquinho mais elevado do que o servo que lavava os pés. Porque o servo que lavava os pés, dentro daquela cultura ou da cultura judaica, era o servo mais humilde da casa. O servo que menos valor possuía. Este servo era separado para chegar, se aproximar dos convidados, e como era de prática comum, o convidado tomava o seu banho antes de ir à festa, e quando ele chegava à festa, apenas os seus pés estavam empoeirados, e aquele humilde e desprezível, do ponto de vista humano, escravo, ia lá então e lavava os pés daquelas pessoas. Mais interessante ainda é que isso ocorreu durante o jantar. Não foi exatamente no momento em que a festa ou o jantar se iniciou. Isso indica que o resquício da fama, da popularidade que criou jactância e orgulho na vida daqueles discípulos, assim como pode ocorrer nas nossas próprias vidas, não deu a eles o devido discernimento para perceber que haviam 13 pessoas ali na sala, Jesus e seus 12 apóstolos, e não havia nenhum servo. E, portanto, um deles, pelo menos, deveria ter a iniciativa de se colocar na posição de servir aos demais. Porém, o Evangelho de Lucas é o único que registra, pasmem, queridos, que o que aqueles discípulos de Jesus estavam discutindo não era quem poderia ser útil, quem poderia ser aquele que atenderia às necessidades dos demais. Segundo o Evangelho de Lucas, o que os apóstolos, o que os discípulos estavam discutindo era quem seria o primeiro, quem teria prioridade, quem seria aquele que teria maior prestígio. E em meio a esse momento, que é fruto de um contexto de um mau entendimento da parte deles, Jesus então traz eles para passar exatamente esses princípios, porque a partir dali, em João 14, 15, 16, 17 e 18, as estruturas, as bases de fé daqueles homens seriam violentamente abaladas. E Jesus queria construir, estabelecer na vida daqueles homens um marco, o qual é o fundamento, sempre foi e será o fundamento de todo aquele que quer prevalecer na fé. Todo aquele que quer começar em Deus, permanecer em Deus, terminar em Deus.
para todo aquele que quer começar em Cristo, permanecer em Cristo e findar a sua vida em Cristo. E os dois fundamentos que eu ressalto, os dois princípios, é o seguinte: naquele exato momento, Jesus estava ensinando para eles uma primeira verdade. Vocês dizem que eu sou o Senhor, e eu de fato o sou. Pode parecer redundante, pode parecer um pouco sem sentido num contexto cristão como o nosso, dizer que Jesus Cristo é Senhor. Porém, ao longo da história, essa verdade sempre houve a necessidade por parte daqueles que comunicam a palavra de Deus em relembrar a igreja de Cristo Jesus, relembrar ao povo de Deus, relembrar a todos aqueles que declaram fé em Jesus Cristo que você não se pertence mais. Enquanto eu e você não entendermos isso, não viveremos a exuberância do Evangelho. Enquanto eu e você não entendermos que pertencemos a um Senhor e é um Senhor absoluto, enquanto não entendermos que as nossas vidas não são nossas, continuaremos a lutar as nossas lutas dependendo da nossa própria percepção de mundo. Continuaremos a viver a realidade na ótica humana tão somente. Continuaremos a casar-nos e a contrairmos os nossos compromissos, sempre olhando do ponto de vista puro e simplesmente humano. Continuaremos a trabalhar e o trabalho será enfadonho porque estaremos trabalhando e vivendo apenas para o nosso próprio prazer. Jesus Cristo, Senhor, Ele é o Senhor. A própria Escritura nos diz que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é aquele também que nos convence que Ele, Jesus, é o Senhor de todas as coisas. Quando analisamos o contexto da igreja do século 21, nós que somos igreja hoje, e encontramos e detectamos e podemos localizar tamanho abatimento, tamanho desânimo espiritual, como tem sido pregado deste púlpito, tamanha incerteza, tamanha inconstância na vida daqueles que declaram fé em Jesus Cristo, podemos perceber claramente que muitos de nós ainda não entendemos que não vivemos para nós mesmos. Podemos perceber claramente que muitos de nós estamos lutando para encontrar a nossa própria felicidade, quando a nossa felicidade está no senhorio de Jesus Cristo. Podemos perceber que muitos de nós estamos tentando viver a nossa própria espiritualidade à margem da submissão e do curvar diante do soberano Senhor. Igreja de Jesus Cristo, vocês não pertencem a vocês mesmos. Jovens, quando você estuda, você não estuda para você mesmo. Qualquer ser humano lá fora é o seu próprio Senhor e é dirigido pelo seu ego. A igreja de Jesus Cristo renunciou o seu ego porque entendeu que lá no Calvário você foi comprado. E Pedro diz: porque fostes comprado por um alto preço, glorificai aquele que os resgatou. Jesus, neste momento, está chamando a atenção dos seus discípulos para a centralidade da sua pessoa, e ele vai também mostrar que este exemplo ele deve ser historificado. Não é apenas uma declaração verbalizada que Jesus Cristo é o meu Senhor, mas a segunda-feira é minha. Jesus Cristo é o meu Senhor quando eu entro nos templos. Jesus Cristo é o meu Senhor quando eu levanto as minhas mãos para fazer minha oração a Ele. Não, amados. Quando nós declaramos que Jesus Cristo é Senhor, nós estamos dizendo ao Deus eterno, estamos dizendo ao diabo e a todas as potestades espirituais: eu agora tenho um soberano sobre a minha vida, e o seu nome é Jesus. Eu desejo viver para o louvor da sua glória. A minha vida e a minha alma
o meu passado já foi purificado e lavado por Ele. O meu presente pertence a Ele. O meu futuro pertence a Ele. A minha eternidade pertence a Ele. Porque é Ele, a Ele eu dou toda a honra e toda a glória. Os meus filhos pertencem a Ele. A minha esposa, o meu marido, no caso de você, mulher, pertencem a Ele. O meu casamento pertence a Ele. O meu carro pertence a Ele. Os meus bens pertencem a Ele. A minha casa pertence a Ele. As minhas emoções pertencem a Ele. A minha própria existência pertence a Ele, porque Ele é Senhor do universo. Toda a terra e todo o universo gira em torno do soberano Rei Jesus. Quando eu e você entendemos isso, a nossa participação na mesa se torna muito mais objetiva e com um sentido muito maior. Quando entendemos isso, o domínio do Espírito Santo se torna mais real na minha e na sua vida. Quando entendemos isso, o inimigo bate em retirada das nossas vidas, porque ao olhar para nós, ele verá não apenas uma pessoa que declara fé, mas uma pessoa que encarnou a fé. Uma pessoa que bebeu da sua fé, que faz da sua fé a sua fonte de água. Faz do seu Cristo Senhor o pão. Faz do seu Cristo Senhor a porta. Faz do seu Cristo Senhor a ressurreição e a vida. Faz do seu Cristo Senhor aquele que dá a paz. Deixo-vos a paz, minha igreja. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou, mas sabe por que eu vou? Porque eu vou preparar-vos lugar, porque eu amo vocês. E eu quero que onde eu estiver, vocês estejam também. Mas para que a tua vida seja pautada, fundamentada e alicerçada nesta verdade, você precisa abrir o teu coração diariamente e dizer: Senhor, eu não apenas te recebi como Salvador, mas eu quero tê-lo como Senhor, como Curios, como dono, como aquele que comanda todas as entranhas da minha alma e do meu ser. Senhor Deus, Senhor Jesus, Tu sendo o meu Senhor, ao gerar os meus filhos e filhas, eu os gero para a Tua glória. E ao vê-los viver o dia a dia, eu preciso encontrar a segurança e a paz em Ti, meu Senhor, porque eu sei que Tu tens o poder e a glória. Eu sei que nada é impossível para Ti. Por isso eu coloco os meus filhos no Teu altar e rogo ao Senhor, dê a eles inteligência, livra-os do mal, livra-os do maligno, livra-os da cultura anti-Deus, livra-os de toda a influência maligna e guarda-os pelo Teu poder, da Tua graça, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Haverá paz no seu coração, haverá equilíbrio na sua mente, haverá tranquilidade no teu ser, quando Jesus Cristo de fato for Senhor da sua vida. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, diz-nos a palavra de Deus, entrará no meu reino. Nem todo aquele que me diz, que verbaliza-me como Senhor, entrará no meu reino. Mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. Mais do que uma declaração verbal, mais do que uma afirmação religiosa, mais do que uma crença teológica, ter Jesus Cristo como Senhor é curvar-se diante dele e reconhecer que ele tem todo o poder, toda a glória, toda a honra. Jesus Cristo estava infundindo na mente dos seus apóstolos que ele era Senhor. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta, disse Filipe. Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você ainda não entendeu que eu e o Pai somos um? Tu não sabes, Filipe, que quem vê a mim, vê ao Pai? Creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Porque em crendo, o reino de Deus e o meu senhorio será estabelecido na sua vida. Com essa afirmativa da parte de Jesus, ou com essa instrução, estabelecendo essa base para que sobre ela os discípulos construíssem as suas vidas, Jesus agora então, para dar um exemplo prático, para nos mostrar que fé
embora ela seja abstrata porque não há nada que podemos apalpar, mas ela causa efeitos concretos, práticos. Jesus então se dirige tira sua capa, coloca uma toalha na sua cintura e desce à posição do mais humilde servo. Como é difícil entender a igreja de Jesus do século 21, que reivindica, que exige, que questiona, que pergunta: por que, Senhor? Por que eu? Por que eu tenho que sofrer? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por quê? Jesus dá o exemplo daquele que se submete completamente. E ele se submeteu porque foi ele quem ensinou. Todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. E aquele que me seguir será honrado por meu Pai. Jesus nunca se empolgou com multidões. Aliás, todas as vezes que Jesus se deparava com multidões, o que ele fazia era balançar a roseira. Mestre, como chegastes aqui? Não vimos nenhum barquinho do outro lado e, no entanto, já chegastes aqui. Vós me buscais não é por aquilo que eu vos disse, eu vos ensinei, ou porque eu sou o Senhor. Vós me buscais porque saciastes o estômago, João 6. Me buscastes por causa da vossa própria satisfação. Trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que permanece, a qual o Filho do Homem dará a todo aquele que a ele se submeter. Porque na verdade eu vos digo que se vocês não beberem do meu sangue e comerem da minha carne, vocês não terão parte comigo. Se eu não for Senhor da sua existência, se eu não for Senhor absoluto, aquele que nutre a tua vida, você não tem parte comigo. Não aceito meia adoração, não aceito meio reconhecimento, não aceito meia submissão, porque ou tu és quente ou tu és frio, o morno me é insuportável. Ele então nos dá o exemplo para os apóstolos, pegando a toalha, cingindo. E quando ele chega até Pedro, vários outros, ele já havia lavado, sem dúvida alguma, porque isso foi no transcorrer. E quando ele chega a Pedro, Pedro salta: de maneira nenhuma, Senhor, de maneira nenhuma, porque afinal de contas tu és rabino e os rabinos não fazem isso. E Jesus simplesmente disse para Pedro e diz para mim e para você nessa noite: se você não se sentar aqui e eu não lavar os teus pés, tirar as tuas sandálias, e tu descer do teu orgulho, eu não sou o teu Senhor. Se todos vocês não se sentarem simbolicamente nesta cadeira e descer do teu orgulho, da tua prepotência ou da tua vaidade pessoal e se deixar lavar e purificar pelo Cristo, o Filho de Deus, ele diz: a tua fé está fundamentada sobre a areia. A tua fé não tem solidez. Eu não sou Senhor da tua vida. O grande desafio que Jesus deixou para os seus apóstolos, o qual consiste no evangelho puro e genuíno que ele passou para a sua igreja transmitir, é: a igreja de Jesus Cristo não é popstar. Nunca foi e nunca deve ser. A igreja de Jesus Cristo não é formada por astros e estrelas. A igreja de Jesus Cristo é formada por escravos, servos, inúteis muitas vezes, mas submisso ao senhorio de Cristo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na inutilidade das vossas vidas, eu, sendo o Senhor delas, eu os tornarei abençoados. Na limitação e na escassez dos seus 5 pães e 2 peixinhos, eu posso transformá-los numa abundância que saciará e abençoará a humanidade. Mas é preciso que eu e você sentemos aqui. Porque ao sentar aqui e ao ser lavado pelo Mestre, você estará reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor.
se fez servo, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Ele nos deu o exemplo de como um cristão, uma mulher cristã, deve viver na face da terra. Muitas vezes o abatimento, a frustração, a decepção e a derrota que cercam as nossas vidas está vinculada à nossa maneira de vermos a nós mesmos e à nossa incapacidade de nos submetermos e nos quebrantarmos diante do Deus eterno. Nesta noite, querida igreja, diante dessa mesa, a qual é uma mesa de inovação, porque substituiu a Páscoa, é a mesa da nova aliança. O Deus eterno em Cristo Jesus nos diz nesta noite: meus filhos, minhas filhas que estão por todos esses cantos desta igreja, eu quero todos vocês sendo lavados e purificados por mim, submissos à minha vontade, porém, não apenas lavados e purificados por mim, eu quero que vocês sirvam uns aos outros. Porque a minha lei é estabelecida no amor. O mundo conhecereis que sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E o meu mandamento novo que vos dou é esse: amai-vos uns aos outros. A pergunta que eu quero fazer nessa noite para a querida igreja é: Jesus Cristo é Senhor da sua vida, sim ou não? Sim. Você está disposto a servi-lo 100%? Sim. Lavem os pés uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Orem uns pelos outros. Intercedam, intervenham e cooperem na medida do possível uns com os outros. E assim o Evangelho de Cristo estará sendo estabelecido na face da terra, na minha vida, na sua vida, e a glória do Deus eterno cercará o nosso arraial. Jesus Cristo é Senhor. E para encerrar, faço minhas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, quando ele diz: de sorte que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por direito ser igual a Deus, mas negou-se, anulou-se, renunciou-se a si mesmo e tomou a forma humana, a forma de servo. E em tomando a forma de servo, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo o nome, para que o nome dele, o nosso Senhor, Salvador, Mestre, amado, Maranata, o nosso desejado, grande Redentor, para que ao nome dele se submeta todos nos céus e na terra, e todos declarem que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Vamos orar, amados, e assim vamos celebrar a ceia do Senhor. Feche os seus olhos, ore ao Pai, peça perdão pelos seus pecados, a sua arrogância, peça perdão por sua vida, e ao mesmo tempo ore pedindo: Jesus, até hoje eu te conheci de ouvir falar, mas a partir de hoje eu quero conhecer-te como Senhor. Quero descansar nos teus braços, quero desfrutar da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Quero caminhar diariamente sabendo: há um Senhor que cuida de mim. Há um Senhor que partiu, entregou-se a si mesmo por mim. Mas há um Senhor que ao partir disse para nós, disse para mim particularmente, para você particularmente: filho, filha, não estarás só. Deixarei o meu Consolador para que ele esteja convosco. Ele vos guiará a toda a verdade, porque vos dará daquilo que é meu. Ele me glorificará. Ele vos guardará.
Ele vos guiará, Ele vos protegerá, Ele vos dará o gozo antecipado das delícias celestiais que estão reservados para vocês. Jesus, louvamos o teu nome nesta noite. Bendizemos porque o Senhor, além de descer da tua glória, lavou os nossos pés, nos deu o exemplo do que significa a verdadeira espiritualidade. Desperta-nos, ó Deus, para um novo tempo nas nossas vidas e receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa exultação, e declaramos: Deus Pai, te amamos, Senhor. Deus Filho, Jesus, nosso Redentor, te amamos. Ó doce, afável, amável, aconchegante Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Obrigado por essa oportunidade. Oro agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, queridos.